Muito bem, estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. Assunto de hoje, combate à dengue. O que o poder público está fazendo de forma incisiva para se evitar essa epidemia que assolou a cidade de Taubaté. 10 mil casos oficiais foram divulgados da dengue. O prefeito Horto Júnior, em certa ocasião, falou que era muito possível utilizar mosquitos Aedes aegypti transgênicos, que são os machos. Sim. Como é que funciona isso? E qual a possibilidade realmente da prefeitura adquirir? Isso foi elaborado, pesquisado no Butantã, em São Paulo, não foi isso? Tem uma série de pesquisas sendo feitas, inclusive em umas cidades do interior da Bahia e, se não me engano, Pernambuco. E eles soltam Não tem nada com o Butantã, então? Eu acho que Não. não, até onde Não, eu pode sei falar não. que não tem Porque problema. tem uma empresa que tá desenvolvendo... Oi? Campinas. De Campinas. A empresa é de Campinas. Mas eles estão fazendo testes em vários locais. A gente entrou em contato com essa empresa para poder adquirir esses mosquitos. Eles são geneticamente modificados. Quando você solta eles na população normal, ele vai fecundar a fêmea. E aí os filhotes que nascem, eles já nascem com uma diferença no DNA dele que não vai permitir a reprodução. E, enfim, cortando o ciclo da transmissão da dengue. Mas tentamos entrar em contato com a empresa, tudo, e a empresa ainda não está disponibilizando no mercado esse mosquito. Eles ainda estão em testes bem-sucedidos, mas ainda não estão disponíveis para venda, por isso a gente acabou não adquirindo. Mas é uma intenção, sim, assim que estiver disponível, com certeza. E pelo que a senhora tem utilizar essa acompanhado tecnologia. desses estudos, eles estão em estágio bem avançado. Estão bem avançados, têm sido muito bem-sucedidos, pelo que a gente tem lido a respeito, tudo tem. E como é que é o procedimento? Solta mosquito para a cidade? Solta o mosquito, solta o macho nas regiões que tem mais densidade, né, de mosquito. Provavelmente ele vai cruzar com as fêmeas que já estão livres, vão competir com os machos que estão na natureza. E vão acabar cruzando com, né, o número de fêmeas, e aí a cada geração que eles conseguirem cruzar, a gente vai conseguir uma geração fragilizada que não vai transmitir a dengue. Mês de julho é considerado o mês de menor índice de contágio de dengue. Taubaté registrou mais de 100 casos já nesse mês de julho, né? O que está acontecendo? Esse mês de julho, na verdade, ele foi atípico porque ele veio na sequência da epidemia. Quando a gente encerra o ano dengue, a gente fala em ano dengue, ele encerra na 27ª semana epidemiológica, que geralmente é em final de junho e comecinho de julho. E aí a gente passa a contar daí para frente o novo ano dengue, Já estamos em ano dengue. Já estamos no ano dengue 2014 2015. Certo. Então a gente considera que esses casos de julho, que já são desse ano dengue, eles estão vindo como um rescaldo da epidemia mesmo. Eles são consequência de ter tido muitos casos e ainda tinha muita gente infectada, por consequência muito mosquito infectado, e aí havia a transmissão. Agora, nesse momento, a gente está tendo bem menos casos. E nesse ano dengue 2014 2015, nós estamos hoje com quantos casos? 174 foi a última atualização. 174. 115 que pode ter sido recorrente já do ano de 2013 e 14. Sim. E aí mais 60 casos de julho até agora, final de outubro. Isso, exatamente. Nessa média seria não agradável, mas satisfatório. Não, longe de ser. Satisfatório tendo em vista que a gente teve a epidemia, mas a nossa meta Qual é a meta? Não ter. A meta é 0. Mas não dá para chegar. Mas a meta realmente tolerável. É a gente não chegar a ter epidemia. Não Porque Pinda teve 1.139 casos e decretou calamidade pública. Taubaté teve 10 mil e não decretou. Por que aconteceu isso? A senhora tem essa informação ou é uma questão política? Na verdade, em termos assim, vamos dizer assim, em termos de combate à dengue, as ações que nós estamos fazendo independe de estar em calamidade pública ou não. A gente continua fazendo todas as ações que estão preconizadas, né? E ainda existe muita resistência por parte do munícipe, porque eu repito, desinformação não é possível. Com relação à entrada dos agentes em casa para poder... E me diga uma coisa, infelizmente, existem várias informações desencontradas e informais, inclusive, né, de que, por incrível que possa parecer, os bairros onde se tem o maior poder aquisitivo é onde se tem a maior resistência. Isso é mito, isso é verdade. Eu queria que você explicasse para mim quais são as regiões em realmente que existe essa resistência para que o agente possa ir lá e fazer um favor para ele próprio, né, morador da casa, e cumprir seu trabalho. Infelizmente, não é um mito, é real. É a gente real isso? Tem muitos casos de recusa em bairros, inclusive assim, o número de multas, de notificações por recusa é maior
nos bairros da região central, que são os bairros em tese de melhor poder aquisitivo. Então a gente pensa assim que talvez seja porque a pessoa acha que ela já sabe, que não precisa ninguém falar, ou porque às vezes a pessoa sai e deixa a ordem com o empregado que não é para deixar ninguém entrar na casa. Tem uma série de motivos que levam a O pessoa maior a não motivo deixar deles entrar. é a ignorância total, né? E às vezes assim, a pessoa, eu tô saindo, olha, tem que fazer não sei o quê, tem que buscar meu filho na escola, olha, agora tô fazendo comida, não posso receber a equipe. As desculpas são inúmeras, assim, para não receber a equipe. Entendi. E isso é muito ruim, e é muito ruim até para o agente que está no campo, porque o agente está lá, ele está trabalhando debaixo de sol, debaixo de chuva, ele está fazendo o trabalho dele, e quando ele é recusado, realmente isso daí é péssimo, assim, é frustrante, é muito frustrante. A equipe se desmotiva quando encontra esse tipo de situação. Mas a gente tem feito o possível para conscientizar as pessoas, para falar, para persuadi-las a deixar que vistorie o imóvel. Porque às vezes você acha que, não, na minha casa está tudo certo, mas o olho clínico do agente é mais treinado do que o seu. Então, às vezes, uma coisa que você não está percebendo, ele está detectando. Uhum. E o que a gente tem observado muito é em relação a ralos. Ralos. Hoje, a pesquisa que a gente fez agora, em outubro, a gente faz uma pesquisa por amostragem. E o nosso município a gente divide em 6 áreas. Quando a gente fala em combate à dengue, são 6 áreas tecnicamente divididas para a gente trabalhar. E em torno de 600 imóveis por área, ou seja, dá em torno de 3.600 imóveis são sorteados, e a gente faz essa pesquisa para saber uma média de larva encontrada em cada área da cidade. E gera um índice que chama índice de Bretot, e esse índice é que vai dizer o nível de infestação do município. E essa última pesquisa que a gente fez agora, esse mês de outubro, a gente detectou o índice de Bretot mais alto, de 1,6, quer dizer, um risco de epidemia, na região central, a área 4. A área 4 compreende que A área 4, ela tem como limites a já para deixar atenta a população mesmo. É a rodovia Presidente Dutra, a linha do trem, o centro até a área no final da Independência, para aquele lado ali do Conjunto Urupês, aquela região que fica compreendida entre a linha do trem e a Dutra. Entendi. Que daí esse pedaço nessa pesquisa foi o que deu mais elevada a ADL, e por recipiente, o recipiente que foi mais encontrado larvas de Aedes aegypti foram os ralos. Então a gente pede para as pessoas, além de deixar o agente entrar, fazer a sua parte, tela o ralo, se não for possível telar, coloca cloro 2 a 3 vezes por semana. Eu ia pedir para você fazer isso, explicar como que você pode se precaver, além daquelas informações básicas de né? sempre. Eu acho assim, o ralo, ele significa o quê? Que você cuidar do seu ralo, você tem que lembrar dele pelo menos 2 a 3 vezes por semana, e ir lá jogar uma água sanitária. Em tempos de muita chuva, o ralo externo principalmente, a água da chuva acaba diluindo aquela água sanitária, então você tem que estar sempre repondo. Quando já está chovendo menos, você pode fazer uma reposição a cada 3 dias, é suficiente. Mas o ideal, melhor situação, você vai, compra uma telinha, coloca a telinha no ralo, prende aquele ralo e veda. Daí o mosquito fêmea não vai conseguir entrar lá para fazer a oviposição. Aí você resolve o problema de uma forma mais definitiva. E que você não tem que ficar toda hora lembrando de jogar água sanitária. Se você colocar a tela, você já resolve o problema. Doutora, só como advertência, quais foram os pontos com maior incidência de dengue nessa terrível epidemia? A gente teve maior abertamente, aonde foi? Foi na área 1, foi o maior número de casos, que é da linha do trem e para o lado da Mantiqueira, em direção à Serra da Mantiqueira. Certo. Que ela vai desde do bairro aqui, do Portal da Mantiqueira, Santa Fé, a parte ali do shopping, do shopping antigo, do Vila Costa, desde aquele pedaço, Parque Aeroporto, Piratininga, Comerciários, Esplanada Santa Helena, Esplanada Santa Terezinha, Mourisco, Vila API, Vila Nogueira, Vila Aparecida, Vila São Geraldo, Vila das Graças, toda essa região, Areão, Parque São Luís. É uma área extensa demais. Vila Albina, todo esse pedaço, até ali no Jaraguá, essa é a área 1. É a área mais populosa do município, é a área com o maior número de imóveis para vistoriar, e é uma área que ela tem uma característica geográfica, a gente chama de parte baixa da cidade, ela é mais baixa, e os imóveis são muito próximos, os bairros são muito próximos, eles têm uma solução de continuidade grande, você não tem uma barreira física entre um bairro e o outro, como, por exemplo, a própria Dutra,
ou uma linha de transmissão de energia, alguma coisa que separa um bairro do outro. Lá não, lá os bairros são muito próximos, então essa densidade populacional facilita muito a transmissão do vetor. Até a questão do deslocamento do mosquito entre um bairro e outro. Então, E lá não tem tanta resistência, tem? Tem, mas não tanto quanto na área 4, mas tem também, infelizmente tem. E a gente teve muita dificuldade ali em relação à pendência por imóvel fechado também. A pessoa que sai para trabalhar e não está em casa na hora que a equipe E o terreno chega lá. fechado, doutora? O terreno está fechado, murado. Uhum. Né? Mas ali sabe-se que pode ter criadouros. Uhum. E não está para alugar, não está numa imobiliária e o proprietário não mora em Taubaté. Como é que faz? Então, nesse caso, toda vez que a gente tem alguma denúncia de terreno, a gente atua em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, que é a fiscalização de posturas. Porque daí ela aciona o proprietário do terreno para fazer a limpeza. E quando é o caso, como você falou, fazer a limpeza e se não for possível, a própria secretaria faz a limpeza e manda. Entrar no terreno que está fechado? No fechado, não pode, não tem como ter acesso até para poder entrar. Mas a equipe de combate à dengue, sempre que a gente tem uma denúncia dessa, a gente procura no cadastro imobiliário o proprietário do proprietário e tenta entrar em contato, telefonar. Muitas vezes, quando a gente consegue localizar, na maioria das vezes, quando a gente consegue localizar o proprietário, a gente consegue solucionar o problema. Doutora, eu vou explorar um pouquinho mais seu conhecimento. O mosquito Aedes aegypti, ele não é só um transmissor da dengue. Ele pode ser também, eu acho esse nome difícil de falar. Chikungunya. Pois chikungunya. 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 É uma doença Que é isso? Viral, também como a dengue, ela é um vírus e ela também causa uma febre hemorrágica como a dengue, ela dá sintomas muito parecidos com os sintomas da dengue. Aí complicou de vez, né? Porque a gripe a gente não sabe se é gripe ou se é dengue. Agora a gripe, se é dengue ou se é chikungunya. Pois é. Aí agora, então... Hoje a vigilância epidemiológica está alerta, ela está atenta. Inclusive, na data de hoje, tivemos uma reunião com os serviços de saúde, os principais serviços de saúde de pronto atendimento de Taubaté, e tem sido discutido o protocolo de notificação da chikungunya, porque é uma enfermidade emergente no Brasil. A gente pulou assim de uma área que não tinha nenhum caso, né, para uma área que já está com transmissão dentro de alguns estados. A gente já tem, principalmente na Bahia, que teve, né, maior já existem transmissão. algumas centenas de casos no Brasil, não existe? Eu vou te dar uma informação que eu li no jornal. Até agora, em torno de 800 casos no Brasil. 800 casos. De 80 foi para 800 em menos de um mês. Então, não é mais uma coisa que a gente está falando não é tão que distante. Pode acontecer. Está acontecendo. Está acontecendo. A nossa região é um lugar de fácil adaptação deles? Até porque é um mosquito Aedes mesmo? E ainda tem um agravante. A dengue, ela é transmitida pela Aedes aegypti. O Aedes albopictus, que é um outro mosquito do gênero Aedes, ele não transmite a dengue aqui no Brasil, mas ele transmite a chikungunya. E esse mosquito Aedes albopictus, ele já gosta de regiões periurbanas, ele vai ficar nos bairros mais próximos à zona rural. Ele não é tão urbano. Onde ele está em área urbana, ele compete com o Aedes aegypti, e o Aedes aegypti acaba se adaptando melhor. Mas no periurbano, nos bairros rurais, esses bairros mais afastados, a Aedes albopictus é muito encontrado ainda. E os criadouros desse Aedes? Igualzinho da dengue. A mesma coisa? Mesma coisa. Então, assim, a gente está muito não tem preocupado. Nenhum caso. Por enquanto, não temos nenhum caso. Nem suspeitas de chikungunya em Taubaté, mas a gente já está alerta, temos tido contato assim com todos os serviços de saúde para tomar as medidas necessárias quando tiver um suspeito de chikungunya, principalmente para quem viajou para as regiões onde está tendo transmissão. Principalmente no estado da Bahia. Hoje, atualmente, principalmente no estado da Bahia. E já que estamos falando em vírus, e o ebola? É outra doença que nos preocupa, apesar de... Aliás, teve um congresso de ebola para se tratar dessa doença em Taubaté, que a senhora fez parte, participou no dia 30 de outubro. Que é hoje que a gente está gravando. Exatamente. Ninguém engana ninguém aqui. O que se tratou? Como é que está? Em que nível, em que status de preocupação está o ebola para o Brasil? Para o Brasil. Então, a gente tem aquele nível de preocupação, não é aquela coisa de como se fosse um país africano, que a gente sabe que tem esse trânsito de pessoas, enfim. A gente não tem um trânsito tão grande de pessoas com os países africanos, mas existe, não deixa de existir. Principalmente pessoas que vão trabalhar lá, missionários religiosos, pessoas que trabalham mesmo
indústria petrolífera, que tem um contato com... Cerca de 50 mil voluntários agora. Os voluntários, o pessoal da saúde, principalmente. Então, assim, a gente sabe que existe um risco, sim, lógico que existe, mas as unidades de saúde já estão todas atentas. Nessa reunião que foi feita com os serviços de saúde, dia 30 de outubro, todos já explanaram suas ações que estão tendo em cada unidade de saúde de Taubaté, no caso de suspeita de ebola. Então Taubaté já começa a se preocupar com ebola. Claro. É isso que eu estou entendendo. Sim, já estamos Qual é a nos forma de articulando. transmissão desse vírus? É muito pior do que o da dengue, porque o vírus ebola ele sai em todas as secreções corporais, ele consegue ser disseminado por qualquer secreção. Então a saliva, o suor, todos eles podem conter o vírus. Mas é muito não mais o ar. fácil. Não o ar, mas você está falando, eu estou falando com você aqui, está saindo um aerossol aqui que pode ir via aérea. Então é muito preocupante. É uma realidade, então. É uma realidade. Essa preocupação, ela é pertinente. É pertinente. Nós estamos nos preparando, principalmente no caso de pessoas que viajaram para as regiões onde está tendo transmissão. Então, se alguma pessoa... porque também é uma febre viral e os sintomas são parecidos com de N outras com agravantes, viroses, né? Com agravantes. Só 90% de mortalidade. Com letalidade absurda. E assim, o que a gente percebe é que nos primeiros dias, se uma pessoa estiver infectada, ela vai ser muito parecida com uma pessoa com dengue, uma pessoa com a própria chikungunya. Como faz agora para poder diagnosticar isso? Então, nesse caso, hoje, no momento que nós isolamento, vivemos... Tem uma série de coisas. No momento que nós vivemos hoje, em Taubaté, nós temos esse contato com os serviços de saúde. Cada unidade já está preparando, dentro da sua unidade hospitalar, essa sala de isolamento, e já estão treinando os seus funcionários para se paramentar, para se proteger, para evitar uma disseminação. E sempre recomendado a ter 1 ou 2 profissionais só em contato com aquela pessoa com suspeita de ebola. E o fator principal é a pessoa que viajou para áreas onde está tendo transmissão. Por enquanto, não tivemos nenhum caso suspeito ainda em Taubaté, mas estamos nos preparando. Claro, é uma enfermidade, a gente não pode deixar de se preparar. E Taubaté está se preparando, mas hoje se aparece uma suspeita de caso de ebola em Taubaté, nós ainda não temos essa condição, esse paciente teria que ser transportado a um local que já tem essa condição. Na realidade, a orientação do Estado é para que os casos que cheguem em qualquer município, eles sejam isolados e transportados para o hospital em São Paulo, que é a referência para ebola. Então, vai qualquer cidade do estado de São Paulo, se tiver um suspeito, a unidade que recebeu esse suspeito, ela tem que isolar e fazer o transporte até essa unidade de referência em São Paulo, onde vai ser tratado pela equipe especializada em ebola do estado de São Paulo. Bom, nós já sabemos do chikungunya, já sabemos da dengue. E quais são as condições favoráveis ao ebola? Qual é a origem do ebola para esse contágio, através de secreção? Da onde surgiu? Como veio isso? É interessante falar do ebola, porque é uma zoonose, é uma doença transmissível naturalmente entre homens e animais. Ela surgiu na África, na década de 70, foram os primeiros casos. Foi via morcego, registrados de morcego. Através de morcegos. São morcegos frugívoros de uma espécie que existe na África, que tinham esse vírus. E esses morcegos, em contato com primatas, eles transmitiram o vírus para os primatas. Primatas não humanos. No caso, chimpanzés, gorilas e macacos existentes lá na África. Tem alguma similaridade isso? Desculpe a minha falta de conhecimento, por exemplo, com o vírus da AIDS? É um vírus. Dizem que também pode ter exatamente. Mas assim, em termos de sintomatologia é bem diferente. Não, sintomatologia ok, mas eu estou falando a origem. A origem sim. E o interessante é que na África as pessoas se alimentam muito de caça. Então esse primeiro contato pode ter vindo sim via uma pessoa que caçou um macaco ou até mesmo um morcego, porque eles têm o hábito de comer morcego lá também. E pode ter sido a partir daí a primeira pessoa infectada com ebola. E aí o contato pessoa a pessoa o contágio é muito fácil, ele é muito rápido e a pessoa que tá doente, conforme vai agravando a doença, mais ela dissemina vírus. Então ela vai ficando cada vez mais perigoso o contágio. Sem gerar espanto, sem gerar pânico, mas a maneira de contágio do ebola, então, pode ser uma simples conversa. É muito preocupante por isso. Essa é a grande preocupação. A grande fator positivo, no caso da dengue, você pode ter febre hoje, mas ontem você já estava transmitindo o vírus para o mosquito que te picou. Para o mosquito que vai te picar. O mosquito não está doente, você está com dengue. Ele te pica, ele se contamina. E você ainda não teve sintoma.
você vai ter sintoma no dia seguinte. E aquele mosquito É que te bom que a picou, gente já começa a diferenciar uma situação da outra. e o mosquito que te picou ontem, ele já pode estar transmitindo essa doença para uma outra pessoa quando ele terminar o ciclo dentro dele, que leva em torno de 10, 12 dias. Mas, de qualquer forma, você já está transmitindo a doença antes de apresentar sintomas. No caso do ebola, ele tem uma vantagem, assim, porque a pessoa começa a transmitir a doença quando ela começa a apresentar sintomas. Então, uma pessoa que aparentemente está saudável, em tese, ela não está transmitindo a doença, mesmo que ela esteja já com o vírus incubado. Então, é uma vantagem, porque daí você não tem aquele risco da pessoa que não tem nada, aparentemente está saudável, estar transmitindo a doença para outras pessoas. Especialistas na área de saúde acham que é muito pouco provável uma epidemia de ebola no Brasil. Você compartilha dessa ideia? Sim, hoje o que nós discutimos, né, na reunião era justamente isso, porque esse tráfego aéreo, esse trânsito de pessoas entre África e Brasil é pequeno, se você for ver em número absoluto. Sim. E tem sido feito todo esse preparo, pessoas que vêm de países que já estão com epidemia, elas estão tendo toda uma orientação. Então, assim, eu acho muito pouco provável que uma pessoa que venha de lá doente chegue a transmitir o vírus para uma outra pessoa aqui que acabe disseminando uma epidemia. Mas é possível, nós temos um universo muito grande, a gente tem N variáveis e é possível, por isso que a gente tem que estar alerta. O brasileiro, ele, apesar de não ter esse contato tão grande, mas existe, de alguma forma pode vir alguém infectado para cá, então a gente tem que estar sempre preparado. Muito bom. Queria agradecer a presença da senhora aqui junto conosco. Muito obrigada. E nas suas considerações finais, mais uma vez, orientação à população para se prevenir da dengue, mas agora a gente já tem mais duas situações que a gente precisa colocar em pauta, que é o chikungunya. E tem o ebola, que a gente deve se preocupar menos, até porque também aí já seria um excesso também. Não precisa entrar em paranoia, não. Não tem que ficar numa noia total. Por favor, suas considerações. Então, eu acho muito bom, eu fico realmente, de fato, feliz de estar aqui, de estar podendo falar sobre o combate à dengue com os telespectadores da TV Câmara, porque é uma doença que ela precisa da colaboração de todos. Nós, da Prefeitura, estamos fazendo a nossa parte, nós estamos estruturando a equipe, nós estamos fazendo panfletagem, ações de divulgação, ações de controle, de combate ao mosquito, que são fundamentais, mas para que todo o nosso trabalho tenha sucesso, a gente precisa do apoio da população. E a população precisa fazer a sua parte também. Então, olhe o ralo da sua casa, tampe com tela se for possível, verifique se a caixa d'água está realmente vedada, se não estiver, providencie uma vedação adequada. Vasos de planta, não deixe água, vaso com água, não deixe água no pratinho, se puder pôr areia, põe, se puder deixar sem pratinho, melhor ainda. Agora que está chegando o dia de finados no cemitério, leve vasos furadinhos que possam vazar água sem acumular água por baixo. Se for colocar flores frescas, tira o saquinho, joga o saquinho no lixo, põe só a flor, que é muito, além de ficar mais bonito, não vai acumular água dentro do saquinho. Nós temos uma série de ações que a gente pode fazer. Água de bebida dos animais, lavar bem lavadinho antes de quando for trocar, passar uma esponja, trocar água com frequência. Todas as ações que puder fazer dentro da casa, faça. Faça dentro do seu imóvel, do seu espaço. Se cada um cuidar do seu território, do seu espaço, fica muito mais fácil a gente combater. Porque aí aqueles pontos que não for possível que cada um cuide, nós vamos lá e vamos atuar. Mas se cada um cuidar da sua casa, a gente não vai ter outra epidemia. Só lembrando que a Prefeitura disponibiliza 2 links de ajuda ao combate da dengue. É isso, doutora? O Dengue Notificação e o Dengue Denúncia. Algo errado ao lado da tua casa, diz que para a Prefeitura e faça a sua denúncia. Lembrando você do que nós passamos em 2014, né? Nesse ano 2013 e 2014. Se você mesmo não teve a dengue, procura saber se algum dos seus parentes teve dengue, se o seu vizinho teve dengue, se você não conhecia ninguém que contraiu a dengue, e tenta evitar isso para a sua vida novamente, né? Que a gente passe por uma epidemia, uma coisa realmente que foi muito desagradável na cidade de Taubaté. Notificados 10 mil oficialmente. A senhora queria dizer mais alguma coisa? Não, acho importante falar também em relação a material, a gente chama de material inservível.
é material que você tem na sua casa que você não está usando. São garrafas, garrafa PET, plástico, latinha, qualquer coisa que você tem na sua casa que você não esteja usando, joga fora, desapega. Joga fora, leva num posto de entrega voluntária, chama um carroceiro ou chama uma empresa de tira entulho, faça o que for possível para tirar, para levar para o destino adequado e não deixe juntar nada no seu quintal que você não esteja realmente de fato utilizando. E sempre cuidado com o regador, com o balde, com qualquer recipiente que possa estar juntando pneus, piscina, manter as piscinas sempre limpas, cloradas, bem cuidadas. Enfim, tem uma série de ações que se cada um fizer a sua parte, certamente o Aedes vai estar controlado. Muito bom. Embora fato, eu acho que o susto serve para alguma coisa, né? Cada um cumprindo com a sua responsabilidade, né? Até com uma autoproteção mesmo, né? Que não tenhamos nem de perto o que aconteceu nesse ano 2013, 2014 com relação à dengue. Conversamos aqui, agradecemos mais uma vez a doutora Daniela Bittencourt, que é veterinária do CAS, que é o Centro de Animais Sinantrópicos e coordenadora também junto com o Dr. José Antônio Cardoso, né, um batalhador nessa guerra contra a dengue. E agradeço também a você, que mais uma vez esteve conosco aqui no TV Câmara Entrevista. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.